Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai terminar essa série de videozinhos sobre a história da República Brasileira recente. Pretendo passar aqui com vocês rapidamente por alguns acontecimentos políticos mais recentes do Brasil, na história política do Brasil, o governo do Itamar e do Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, o governo do Lula, na primeira década dos anos 2000, o governo da Dilma Rousseff, até 2016, o curto governo do Michel Temer, de 2016 a 2018, e por último, falar aí a respeito do processo de eleição e ascensão à República do então presidente Jair Bolsonaro. Na última aula a gente falou sobre o processo de impeachment do Collor, sofrido pelo Collor. O Itamar Franco era vice do Collor. Agora, já depois da Constituição de 88, a gente tinha a eleição de uma única chapa, então ele não havia eleições separadas para presidente e para vice, todos os dois eram eleitos na mesma chapa. Então o Itamar, ele representava de fato ele representava de fato o projeto político que o Collor trazia, embora na hora que ele assuma o poder, na hora que ele assuma o governo, ele monte a sua própria equipe e traga algumas questões que lhe são particulares, que lhe são próprias. Logo de início, quando a comissão do impeachment ela foi montada, o Itamar Franco já rompeu relações com o Collor e logo que assume ainda de maneira não de maneira efetiva, substitui ele depois do afastamento do Collor por 180 dias, ele já dá início ao pensamento e à reflexão em torno da montagem de um outro governo, de um novo governo. E um dos pontos fortes da sua equipe é o Ministério da Economia, que era então comandado pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que vinha atuando, se eu não me engano, já em universidades, ali em São Paulo e tal, se eu não me engano. E Fernando Henrique então assume a pasta da economia, que era um dos grandes gargalos e um dos grandes problemas a ser enfrentados naquele momento, frente à crise econômica que o Brasil já vivenciava desde a década de 1980, a alta taxa de inflação. Então, era preciso se pensar um novo plano econômico para substituição do que o Collor tinha colocado em prática, que não agradou, que acabou gerando manifestação na sociedade civil de maneira generalizada. Era preciso romper em parte com formas de condução da economia que vinham sendo colocadas desde a década de 1980 e já não se mostrava mais tão eficaz, aquela ideia de congelamento de preços, de congelamento de salários. Então, nesse sentido, a equipe econômica do Itamar Franco lançou um novo plano econômico que ficou conhecido como Plano Real. Isso em 1994, já no último ano do governo dele. Mas antes de lançar o Plano Real, ainda em 93, o governo do Itamar Franco foi responsável por conduzir um plebiscito muito importante para a política brasileira e que pouco se fala a respeito dele, que foi um plebiscito que já estava previsto, que era para os brasileiros escolherem se iriam e seguirem um regime presidencialista republicano ou se iriam adotar um regime monárquico de governo. Então a população foi às urnas para escolher se queria uma monarquia ou se queria uma república. E a república ganhou com 66% dos votos. E a monarquia teve cerca de quase que metade da porcentagem dos votos. E aí então define-se o Brasil como uma república em 1993, depois desse plebiscito. E aí, em 93, o plano econômico já estava em andamento, e o que marca o governo do Itamar Franco é justamente o lançamento desse novo plano econômico, que é o Plano Real, em 94. E o Plano Real, ele apresenta a última mudança
da moeda brasileira, que deixa de ser o cruzado novo e passa a ser chamada de real. E para tentar estabilizar essa moeda, e a equiparação do valor da moeda do real com o dólar, que era a moeda então vigente no país comercialmente mais forte, que era os Estados Unidos. O real não o dólar não obrigatoriamente é a moeda mais valorizada ou a moeda mais forte, mas ela é a moeda que se refere ao país que lidera as operações comerciais no mundo como um todo. E daí ela é adotada como parâmetro para a equiparação da moeda real. E aí, o Plano Real propunha a equiparação de $1 a R$ 1 para o início desse plano, para a estabilização da economia brasileira. A princípio, houve uma moeda de transição que foi a unidade real de valor. Então, em um determinado momento, em 1994, o brasileiro ele conviveu com 3 moedas em circulação, então isso complexificou um pouco as relações econômicas e principalmente o cotidiano da vida da população mais simples dentro do Brasil, porque eles tinham que trabalhar ao mesmo tempo com o cruzado novo, com a URV e com o real, porque a URV era uma moeda de transição que iria, de certa forma, fazer esse caminho, fazer uma ligação entre uma moeda super desvalorizada e sem crédito, sem confiança, para uma moeda mais fortalecida, que estaria equiparada ao dólar. Então, nesse sentido, houve esse período de transição, que foi um período de meses, mas foi, por mais que houvessem confusões e questionamentos na sociedade, aconteceu de maneira deveras tranquila. Junto ao Plano Real vinha também um plano de estabilização da economia brasileira, para tentar abaixar a taxa de inflação, para tentar dar credibilidade no mercado externo à economia brasileira, atrair investimentos para o Brasil. Então, para conseguir empréstimos, para conseguir investimento dentro do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Economia, faz um programa econômico que se baseia principalmente na elevação da taxa de juros na economia. A elevação da taxa de juros ela é responsável por duas consequências. Uma delas é a queda no consumo, o que leva, essa queda no consumo, ela leva a lei da oferta e procura a restabelecer preços, então os preços dos produtos eles acabam caindo porque o consumo diminui. E, por outro lado, uma taxa de juros elevada, ela acaba atraindo investimentos externos, ela acaba atraindo investidores que visam ganhar dinheiro com uma taxa de juros elevada que era então ofertada na economia brasileira. Então, ao mesmo tempo que atrai investimentos, ela leva a uma queda no consumo e, consequentemente, uma queda na inflação. Para poder ganhar confiança nesse mercado externo, principalmente do FMI, das instituições credoras internacionais, é feito um programa de corte de gastos públicos que passava principalmente pela privatização de algumas empresas. Então se repensa o conceito de estatização de empresas estatais que tinha sido iniciado lá atrás, na década de 1930, com o governo de Vargas. Principalmente a questão do petróleo, da energia, das comunicações. Então, você tira a questão da exploração do petróleo das mãos do Estado, permite a concorrência com empresas estrangeiras. Isso significa que deixa de existir empresas estatais? Não, as empresas estatais, a Petrobras, a Eletrobras, elas continuam a existir, porque são empresas chaves, empresas de base que ajudam no processo de desenvolvimento do país. Mas se abre a concorrência, abre a possibilidade do petróleo dentro do Brasil e das fontes de energia serem exploradas por outros capitais ou por capitais de outros países ou de outras entidades privadas.
Correto? Então, nesse sentido, a privatização de algumas empresas, a CSN, a Vale do Rio Doce, que eram empresas estatais de exploração de minério, acabam sendo vendidas, sendo comercializadas, porque entendia-se que elas geravam muitos gastos públicos. Então, é um programa de controle dos gastos que passava pela privatização de empresas, porque entendia-se que era necessário aumentar a concorrência e era necessário, então, reduzir esses gastos públicos. Algumas privatizações, elas são muito benéficas para a sociedade como um todo, como, por exemplo, a questão das telecomunicações. Até a década de 1990, a gente tinha uma empresa de telecomunicações que era uma empresa do Estado. Então, você só tinha uma, você não tinha concorrência, o telefone era muito caro, as linhas telefônicas eram muito caras, ao passo de muitas vezes pessoas viverem do aluguel de linhas telefônicas. Então, tinha linha telefônica e alugava a sua linha telefônica para quem não tinha condições de comprar. Linha telefônica no Brasil, quando eu falo de linha telefônica, eu estou falando de número de telefone mesmo, de ter um telefone. Muitas das vezes a linha telefônica era deixada de herança para os filhos porque era algo muito valorizado antes do início da década de 1990. E a privatização da área das telecomunicações permitiu a concorrência entre empresas. É isso que permitiu o barateamento do preço, não só dos aparelhos telefônicos, mas das linhas telefônicas. E permitiu a gente chegar no patamar que a gente está hoje, em que praticamente cerca de 80% a 90% da sociedade brasileira tem acesso a uma linha telefônica, tem acesso a um telefone, seja ele pré-pago, seja ele pós-pago. Então, a privatização ela tem os benefícios do barateamento do preço de alguns produtos para a sociedade em geral. Agora, ela tem também alguns problemas, porque ela envolve a perda por parte do Estado do controle de algumas riquezas. Por exemplo, a mineração. Hoje você tem a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, você tem a Vale do Rio Doce, que são empresas multinacionais, que estão sob controle de empresas multinacionais, mas que a exploração do minério, a exploração do metal, a exploração de matéria-prima bruta, ela acaba gerando muita receita. E essa receita ela fica a cargo dessas empresas privadas. E, por outro lado, essas empresas, muitas das vezes, não trazem um benefício generalizado para a região onde elas exploram. A gente tem, por exemplo, a geração de empregos, isso é fato, mas a gente tem essas empresas também trazendo consequências que muitas das vezes são consequências negativas. Por exemplo, a gente teve os desastres ambientais de Mariana, o desastre ambiental ali em Brumadinho, não só ambiental, mas como social. Muitas pessoas perderam suas casas, perderam suas vidas, perderam o seu ganho, isso por conta de uma empresa que se instala e retira esses recursos. É logicamente que a gente precisa dessas empresas para a geração de emprego, não tô colocando isso em xeque, mas muitas das vezes os prejuízos que essas empresas trazem para a sociedade são muito grandes. E para o Estado, quando ele abre mão dessas empresas, ele abre mão também de ganhar com a venda e a comercialização desses recursos. Muito se fala, por exemplo, da Petrobras, da necessidade de privatização da Petrobras. Há um anseio de alguns políticos, de alguns economistas por esse movimento. Mas pouco se fala que a Petrobras ela traz recursos, ela traz ganhos para o Estado brasileiro que são maiores do que os ganhos que viriam com o processo da privatização. O processo da privatização ele resulta num ganho imediato, num dinheiro que entra naquele momento, só que ele resulta ao longo do tempo na perda de alguns recursos. Então você tem que pesar o que seria melhor, você manter essa empresa e ter esses ganhos ao longo do tempo, ou você ter um ganho imediato com a venda dessas empresas e com o fim de alguns gastos que essa empresa ela dá. E naquele momento se priorizou essa ideia de um ganho imediato com a privatização dessas empresas e com a diminuição dos gastos para a manutenção dessas empresas. Então, o início da década de 1990 é um período no Brasil marcado por esse projeto de privatização de empresas, que passava por uma ideia de controle dos gastos públicos. E, ao mesmo tempo, pela abertura do mercado nacional às importações.
para poder atrair esse capital externo para dentro do Brasil, investimento de indústrias, investimentos de grandes companhias de comércio vendendo para dentro do Brasil. Então, a pauta do governo do Itamar Franco era uma pauta que nós chamamos de uma pauta neoliberal, que baseava muito num discurso que se fortalece no mundo a partir da década de 1980, com a figura do Ronald Reagan nos Estados Unidos, da Margaret Thatcher na Inglaterra, que era uma ideia de romper com aquele estado de bem-estar social, com aquelas políticas que surgem lá na década de 30, depois da crise de 29, que estão baseadas no New Deal, da interferência do Estado no governo. Então, a década de 1980, no mundo econômico e no mundo político, ela é marcada pela ascensão desse discurso do neoliberalismo, da necessidade do Estado se retirar por completo da economia, de uma valorização novamente da ideia do liberalismo econômico, aquela ideia que foi muito marcante nas duas primeiras décadas do século XX. E o governo do Itamar Franco, junto ao seu ministro da Economia, Fernando Cardoso, ele traz essa pauta de fazer com que o Brasil dialogue com essa política neoliberal, retirando o Estado da economia e abrindo o mercado para livre circulação de produtos, correto? Em função do Plano Real e da estabilização da economia brasileira, porque de fato o Plano Real em 94 ele promove esse processo de estabilização, a inflação cai de 100 e tantos % ao ano para cerca de 9% ao ano, sem que se mexesse na questão do congelamento de salários, congelamento de preços. A figura do Fernando Henrique Cardoso ela se torna muito conhecida. Ele acaba vendendo essa imagem de ter sido o pai do Plano Real, aquele responsável pela criação e implantação do Plano Real e o responsável pela estabilização da economia brasileira. Então, publicamente, a figura dele ganha muita importância e ele faz questão de vender essa imagem também. E, como Itamar não se candidata à presidência da República em 94, ele o faz. E acaba sendo eleito em 94 e comanda o Brasil de 94 até 2002. Ele foi o primeiro presidente reeleito na história brasileira em 98. A gente vai falar desse processo de reeleição daqui a pouco. Os primeiros anos do governo dele são anos marcados por uma relativa estabilidade econômica e por uma queda na inflação, resultado justamente dessas mudanças econômicas que ele fez, o que gerou uma certa confiança de investidores externos na economia brasileira, gerou uma estabilização, a inflação caiu, o poder de compra ele melhorou um pouco, então há um crescimento da renda per capita e uma redistribuição de renda nacional, e isso gera uma confiança da sociedade para com o presidente, para com o governo do país, e gera uma confiança também dos investidores, fazendo com que o Brasil seja procurado por empresas e por capitais externos, gerando ainda mais crescimento para o país. E o governo dele é então marcado por essa política neoliberal que a gente falou, em que há um esforço para diminuir a participação do Estado na economia, há um esforço no sentido de tentar reduzir os gastos públicos, há a privatização de empresas, como eu disse no slide anterior, e a abertura para a entrada no Brasil de várias empresas automobilísticas, empresas de produtos de bens de consumo duráveis, empresas que ofertam serviços e empresas principalmente de origem europeia, asiática e estadunidense. O governo dele, o governo do Fernando Henrique, além de ser marcado pela estabilização da economia, por essa política neoliberal ferrenha, ele é marcado também
por uma votação no ano de 1997 no Congresso, que é uma votação muito tumultuada, de uma emenda à Constituição, de uma proposta de emenda constitucional que permitiria a reeleição presidencial. Pela Constituição de 88, era proibido a reeleição de presidente, de governador e de prefeito municipal. E o Fernando Henrique Cardoso tinha, não só ele, mas toda a sua cúpula de governo, tinha interesse de que ele se candidatasse à presidência e fosse reeleito presidente da República. Portanto, é proposta ao Congresso uma emenda constitucional que permitiria a reeleição de presidentes, de governadores e de prefeitos. Essa emenda ela é colocada para votação, há todo um tumulto, a mídia, a sociedade em geral denunciam medidas de compra de voto, ações de compra de voto para que os deputados votassem segundo os interesses do governo. Esse ato de corrupção ele fica conhecido como mensalão tucano. É algo que não foi investigado, não foi com tanto cuidado, mas o fato é que a proposta de emenda constitucional que permitia a reeleição, ela passa, e é permitida a reeleição para presidente, para governador e para prefeito. E aí, nesse sentido, Fernando Henrique acaba se candidatando à reeleição e mesmo abalado por uma crise cambial, ou seja, pela desvalorização do real, nos últimos 2 anos, a partir de 1996, há uma desvalorização do real, a inflação volta a subir um pouco, mas mesmo abalado por essa crise econômica que se avolumava a partir de 96, que voltava a assombrar o Brasil a partir de 96, o Fernando Henrique Cardoso consegue vencer as eleições por todo o capital político que trazia desde 1994. Essa é a primeira eleição que eu tenho memória a respeito dela, eu me recordo dos meus pais saindo, indo votar, dos debates, das discussões, e o que muito se levantava era justamente essa ideia de que o Fernando Henrique foi o responsável pela estabilização da economia, foi o responsável por garantir segurança no Brasil, mesmo naquele momento, já começando a viver um processo de saturação desse projeto econômico. E depois que ele é eleito, os últimos 4 anos de mandato dele, desse segundo mandato, são marcados por um agravamento dessa crise econômica. O real começa a perder valor e há um esforço de uma elite brasileira para que o real realmente perdesse valor, porque o poder de compra dessa elite ele aumenta. Aqueles que exportam, a gente já trabalhou muito aqui, aqueles que exportam, principalmente aqueles ligados ao setor agropecuário, que exportam produtos agrícolas para fora, eles ganham em dólar e gastam em real, então há um interesse na manutenção da moeda brasileira desvalorizada, não só para isso, mas também para atrair investimentos, para atrair capital externo, porque as empresas também fazem esse pensamento. Olha, a gente vai vender, a gente instala uma empresa no Brasil, a gente vende para fora e na hora da gente fazer os nossos investimentos lá, a gente faz em real. Então, o nosso ganho, o nosso lucro é maior com uma moeda desvalorizada. Então, nesse sentido, há um esforço para manter a moeda não tão valorizada, mas também não tão desvalorizada para não desequilibrar a economia. Mas esses últimos anos são marcados por anos de elevação da inflação e principalmente por queda nos postos de emprego, pelo aumento do desemprego dentro do Brasil, o que acabou acarretando também em problemas sociais, como aumento da fome, aumento das más condições de moradia, das más condições de saneamento. Agora, algo que a gente tem que reconhecer é que o governo do Fernando Henrique Cardoso, vou voltar a imagem para a gente ficar na fotinho do Fernando Henrique, ele também foi marcado, e muito pouco se fala disso, por questões sociais. Muitas das vezes a gente identifica os governos que vieram posteriores, os governos petistas, do Lula, da Dilma, como responsáveis por grandes políticas sociais dentro do Brasil.
Mas essas políticas sociais, o Bolsa Família, que marcou o governo do Lula, a ideia do Fome Zero, elas não surgem do nada. Elas têm uma base que foi criada ainda durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Lá em 94, quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu a condição de presidente da República, ele tinha a esposa dele, a Ruth Cardoso, era uma mulher muito atuante na área social e foi responsável por, de certa forma, ajudar o governo a pensar políticas sociais, entre as quais estava a ideia do Bolsa Escola. A ideia do Bolsa Escola era garantir uma pequena quantia que gerava em torno de 40 a 50, era uma coisa muito pequena, seria hoje o equivalente a 40, 50 reais, que era dado às famílias que, primeiro famílias paulistas, depois isso se estende para o Brasil como um todo, a famílias que se comprometessem a manter seus filhos matriculados na escola e frequentes na escola. E o Bolsa Escola está na origem do Bolsa Família, depois, conforme a gente vai ver nos próximos slides. Além disso, o governo ele lança uma campanha que é uma campanha que se chama o programa Toda Criança na Escola, que visa a diminuir as taxas de alfabetismo no Brasil. E ele consegue aumentar as taxas de alfabetização, de participação das crianças na escola, para cerca de 90%. Então, no final do mandato dele, 90% das crianças brasileiras estavam na escola, tinham acesso à escola, em função dessa preocupação, em função não só do Bolsa Escola, mas também do programa Toda Criança na Escola. Do ponto de vista da saúde, que é algo que é muito caro para a gente hoje, que é algo que a gente está sofrendo muito em função de uma série de questões que não são só em função da epidemia, mas também são questões políticas, o governo do Fernando Henrique Cardoso ele foi responsável por duas políticas que foram muito importantes para o Brasil. A primeira delas foi o combate à epidemia da AIDS, que marcou os primeiros anos, o final da década de 1980 dentro do Brasil e o início da década de 1990. Quando o surto de AIDS ele surge no mundo como um todo, havia uma incompreensão muito grande ainda a respeito da circulação do vírus, de como que se pegava, de como que se transmitia. Durante muito tempo houve um preconceito muito grande associado à doença e a questão da homossexualidade dentro do Brasil, e não só dentro do Brasil como no mundo inteiro. Identificou-se a doença como algo relacionado ao mundo gay, ao mundo homossexual, e havia um preconceito, havia uma ideia de que só os homossexuais contrairiam a doença. Depois começou-se a perceber que não era muito bem assim, então a ciência ela entrou em cena, as pesquisas se aprimoraram, os estudos em torno da doença e em torno da circulação do HIV, do vírus, eles se aprimoraram, e o governo do Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Saúde dele, foi responsável por importantes campanhas de conscientização da sociedade brasileira em torno da necessidade da prevenção. Em investimentos do Estado para a busca do tratamento e da cura, uma cura que ainda não veio, que a gente ainda está em busca dela, mas que hoje já há a possibilidade da pessoa que contrai o vírus conseguir conviver sem desenvolver a doença. Mas ainda há necessidade da prevenção do uso de preservativos e tal. E essa campanha ela se aprofunda com a figura no governo do Fernando Henrique Cardoso. Outra inovação muito importante, outro ponto muito importante nessa questão da saúde está relacionada à questão dos medicamentos genéricos, que é uma ação que foi uma ação do governo do Fernando Henrique Cardoso que visava baratear o medicamento e dar acesso à população mais pobre, mais carente, à possibilidade de tratamento de determinadas doenças que eram feitas antes com medicamentos muito caros. Então, os medicamentos genéricos, o combate à AIDS é feito no governo do Fernando Henrique Cardoso. Outro fator que eu deixei de falar para vocês quando falava da questão da ditadura militar é a respeito da questão da vacinação. Ontem, vendo uma reportagem, falei, olha, eu deixei de falar isso com os meninos. Ao longo da década de 1970 e 80, o Brasil ele enfrentou importantes epidemias, principalmente de varíola e de algumas outras doenças, que
necessitou de um processo de conscientização da sociedade brasileira. Então agora eu estou parando um pouquinho com o Fernando Henrique, voltando lá atrás na ditadura militar, fazendo um reconhecimento aqui. Que embora fosse um governo ditatorial, um governo que a gente não quer que se repita dentro do Brasil, por todas as questões que tem, por todos os porões, pela ausência da democracia, pela ausência das liberdades, a gente tem que reconhecer que ao longo do regime militar houve um esforço de conscientização da sociedade brasileira em torno da necessidade de se vacinar. Houve campanhas efetivas na década de 1980 para conscientização da população para se vacinar contra a varíola, para que a vacina era um dos meios de se controlar a circulação de vírus e a circulação de determinadas doenças. Então, há um esforço do Estado na criação de campanhas de vacinação em massa da sociedade brasileira para prevenir algumas doenças e para evitar surtos de doenças dentro do Brasil. E essas campanhas que começam ao longo da ditadura militar, elas marcam uma história recente do Brasil, a história política recente do Brasil. Década de 80, década de 90 com o SUS, isso se aprofunda. O início dos anos 2000, começa-se a própria ditadura militar. Ainda na transição do governo do Médici para o Geisel, ela obriga a sociedade brasileira a se vacinar. Não é que os militares iam lá vacinando as pessoas à força, mas a obrigatoriedade ela está no sentido de que se você não vacina seu filho não tem um cartão de vacinação completo, ele não consegue matrícula na escola, você não consegue acesso a alguns bens públicos, alguns serviços públicos ofertados. E isso é fundamental para você ter um controle de algumas doenças dentro do Brasil. Então, na década de 80 e no início da década de 90, o Brasil vai aprimorar essas campanhas de vacinação. E essas campanhas de vacinação em massa. Ao passo que o Brasil, hoje, ele tem a melhor estrutura organizacional de distribuição de vacinas de todo o mundo. A gente tem um dos melhores sistemas de saúde públicos do mundo, que é o SUS, que foi pensado na Constituição de 88, que veio com a Constituição de 88, e pensa-se a saúde como uma questão pública, como uma questão de um serviço público ofertado ao Estado. E por mais que ele tenha todos os seus problemas, o sistema organizacional dele, aqueles alunos aí que vão fazer medicina, que vão fazer enfermagem, vão passar por estudos desse tipo, em que no mundo como um todo, o sistema único de saúde e a forma como o Brasil trata a saúde pública dentro do seu estado é extremamente respeitado. A gente desvaloriza o que a gente tem, mas lá fora, pelo fato deles não terem, e vocês devem assistir séries norte-americanas a respeito do mundo da medicina ali, do funcionamento dos hospitais, vocês conseguem perceber isso. Lá não existe isso. Não existe essa ideia de sistema único de saúde. Não existe essa ideia de uma saúde que ela é de todos. E no Brasil a gente tem fruto de um esforço de muitos governos e de um esforço de muitas campanhas. E o Fernando Henrique Cardoso, ao longo do seu governo, ele prioriza essa pasta, ele prioriza essa questão do desenvolvimento do sistema, do aprimoramento do sistema único de saúde, ele prioriza a questão do combate à AIDS, da questão dos medicamentos e também da vacinação da sociedade brasileira. Nós temos boas campanhas e boas estruturas de vacinação dentro do Brasil. No campo da cultura, o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele foi responsável pelo aprimoramento de uma lei que surge, que vem com a Constituição de 88, mas que muito recentemente, principalmente a figura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e os seus correligionários, aquelas pessoas que o defendem, criticam, que é a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura. A Lei Rouanet, ela trata ela trabalha com a ideia de que algumas empresas privadas que investem na cultura, na arte, no teatro, nas artes plásticas, elas têm uma certa dedução no valor do seu imposto de renda em função de investimentos que faz na cultura. E a Lei Rouanet, ela é utilizada para poder financiar peças teatrais, obras artísticas, para poder financiar a ação cultural dentro do Brasil, para poder valorizar a cultura nacional.
E a Fernando Henrique Cardoso, a partir de 97, 98, ele começa um processo de reforma, de aprimoramento da Lei Rouanet para permitir, para incentivar o desenvolvimento da cultura dentro do Brasil. E muito se fala que a cultura é só um estorvo, que ela não gera riqueza. Se vocês analisarem a indústria cultural, a indústria do cinema, a indústria do teatro, vocês vão perceber quantas pessoas são empregadas, quanto de dinheiro isso gera por ano dentro do Brasil. Então não é uma questão tão simplista assim de tirar dinheiro e dar dinheiro para as pessoas fazerem teatro, para as pessoas viverem a cultura. É uma questão de investir na valorização daquilo que nós temos como tradição, da valorização da nossa cultura, e é uma questão de investimento econômico também. Por outro lado, o governo Fernando Henrique Cardoso ele é marcado também por lutas intensas no campo em torno da reforma agrária. A década de 1990 é uma década, vocês não têm isso muito na memória, mas eu tenho, porque nessa época eu tinha, ali a gente assistia jornal, eu tinha os meus... foi a época da minha entrada na adolescência e tal, e foi um período de atuação muito incisiva do movimento do Sem Terra, do MST. Se a gente busca, por exemplo, na própria TV, a gente teve aquela novela O Rei do Gado, da Rede Globo, que trabalhou muito a questão das disputas do MST, da questão do latifúndio dentro do Brasil. Então, a questão da terra, ela continuou sendo uma questão muito latente dentro do Brasil. As lutas do movimento Sem Terra, primeiro do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e depois do MST, do Movimento Sem Terra, ela se tornou mais constante e mais tensa, com invasões, com disputas, com execuções, com mortes na área rural dentro do Brasil. A reforma agrária não foi feita. A reforma agrária, quando começou a ser feita, ela andou a passos muito lentos, a passos muito vagarosos, e até hoje ela anda a passos muito vagarosos. Então a década de 90 é uma década de crescimento, de intensificação dessas lutas no campo em torno da distribuição de terras. Passando rapidamente, então, pelo governo do Fernando Henrique, logo depois, em 2002, a gente tem a eleição do primeiro presidente de esquerda eleito dentro do Brasil no processo depois da redemocratização, que foi o Lula, que vinha do PT, que surgiu ali como uma personagem política no meio operariado, ali do ABC paulista, era metalúrgico, para chegar à presidência da República, ele fez uma aliança com a centro-direita, com o Partido Liberal, permitiu que o seu vice fosse o José de Alencar, uma pessoa que tinha uma circulação pela direita e pelo centrão dentro do Congresso. Então ele mudou a sua própria figura, ele deixou de ser aquela pessoa muito combativa, barbudo, então ele fisicamente ele muda de figura nas eleições de 2002 e assume uma postura mais de diálogo com o centro-direita e consegue se eleger. Como candidato contrário a ele, a gente tinha o José Serra, que tinha sido ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele vence, ele entra, e a campanha dele, a presidência em 2002, ela se baseava principalmente na geração de empregos. Era uma coisa meio midiática, assim, meio campanha em Casas Bahia, o Magazine Luiza. Caía assim, um negócio assim, como se fosse um letreiro caindo, batendo no chão e falando 10 milhões de empregos. Vamos gerar 10 milhões de empregos para gerar recursos, trazer investimento para dentro do Brasil. E ele é eleito com esse discurso em 2002 e começa uma campanha que era uma campanha que ele dizia de distribuição de riqueza dentro do Brasil, de redistribuição de renda. E essa campanha ela começou com um projeto chamado Fome Zero, que na época, inclusive, tinha cartilha do próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, que trazia isso, que trabalhava com a questão da distribuição de alimentos dentro do Brasil, que permitia as pessoas de baixa renda ter acesso a uma quantia para comprar o básico, arroz, feijão.
e garantir a sua alimentação. Esse programa acaba não dando muito certo e ele é incorporado por outro grande programa que se baseia ali no Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso, que é o Bolsa Família. Foi lançado em 2003, muito criticado, mas foi um programa que, a princípio, permitiu uma redistribuição de renda muito grande dentro do Brasil, porque ele trabalhava com a ideia de que toda família que tivesse uma renda mínima per capita, ou seja, por indivíduo, abaixo de R$ 140, teria direito a uma certa quantia para ajudar na sua alimentação. Se essa família tivesse criança na escola e criança em idade escolar e que estivesse participando ativamente da escola com presença, com frequência, ela teria um adicional nessa quantia que recebia, desde que garantisse a frequência dessa criança na escola e desde que garantisse também um acompanhamento de saúde para a criança e para a gestante. Aí ela teria acesso a essa quantia. Existem várias críticas ao Bolsa Família, principalmente porque afirmando que ele é um programa assistencialista, que não causa transformações sociais importantes. Em parte, a gente tem que de fato ser crítico, porque o Bolsa Família ele não exige rendimento na escola, ele não exige modificação, e, portanto, muitas pessoas elas permanecem nesse programa ao longo de toda a sua vida, elas não saem dele, então parte dessa crítica ela é verídica. Agora, a gente tem que reconhecer também que o Bolsa Família ele permite uma redistribuição de renda e permite acesso a alimento por parte de uma sociedade, da parte significativa da população brasileira que não tinha nem o que comer, não tinha nem alimento para colocar na mesa. Então, para algumas famílias, ele é de fato transformador e ele de fato faz mudança. Existem problemas, os problemas têm que ser identificados, têm que ser solucionados para que essa política ela seja aprimorada. Mas ela permanece aí. Acabou o governo do Lula, acabou o governo da Dilma, entrou Temer, saiu Temer, entrou Bolsonaro e ela permanece talvez muito mais como uma plataforma política hoje do que como e hoje ao longo do tempo do que pensando de fato como uma política social importante dentro do Estado brasileiro. O governo do Lula, além dessas políticas sociais que marcaram o governo dele, foi marcado também por uma mudança na política externa brasileira. O Brasil, naquele momento, ele participou da criação do G20, que era se não me engano, 2004, 2005, que era um grupo que reunia os países em desenvolvimento, que iria ter reuniões e ter apontamentos, criar políticas da mesma forma que o G5, a ideia a reunião dos 5 países mais desenvolvidos do mundo. Então o G20 ele criava uma força política visava criar uma força política e econômica entre esses países em desenvolvimento. O Brasil, nesse período, também estreita laços comerciais com China, Japão e Coreia do Sul, ampliando as parcerias, ampliando o mercado externo brasileiro. E o Brasil começa uma campanha para participação ativa na ONU, principalmente no Conselho de Segurança da ONU. E uma das ações mais importantes para buscar essa cadeira no assento, reivindicar esse assento no Conselho de Segurança da ONU, foi a participação nas forças de nas forças de pacificação do Haiti, liderando um processo de força de paz. O Brasil lidera a força de paz no Haiti, no sentido de lutar contra milícias, traficantes que controlavam o governo e controlavam o Haiti. E o Brasil foi responsável por ajudar no processo de reconstrução do Haiti depois de um grande terremoto existente dentro do Haiti. O Haiti hoje ainda é um dos países mais pobres da América Latina, é um país que ainda passa por problemas políticos, e o Brasil tomou isso como bandeira naquele momento, no processo, tentativa de ajudar a reconstruir aquele Estado, ajudar a lutar contra as mazelas que aquela população ali vivia. Em 2005, o governo Lula ele acaba sofrendo com denúncias por parte do deputado Roberto Jefferson em torno de um escândalo de mensalão. Dizia-se que o governo agia e toda a estrutura do governo agia no sentido de tentar comprar deputados para fazer passar determinadas pautas no governo. Então, houve várias denúncias, investigações, vários
vários personagens foram presos em função desse escândalo do Mensalão em 2005, e isso acabou abalando, em parte, a imagem do Lula para as eleições de 2006, mas em função de tudo aquilo que já vinha sendo feito e de todas as mudanças na política econômica e social do Brasil, da estabilização da economia brasileira no período entre 2002 e 2006, o Lula acabou sendo reeleito em 2006. Reeleito agora com uma outra pauta econômica, com a ideia de colocar em prática o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, em que o Estado seria responsável por promover grandes obras, construir grandes obras e com isso gerar investimento, gerar riqueza. E aí você tinha o PAC 1, PAC 2, nos quais estava a ideia de construção de grandes rodovias, de grandes usinas hidrelétricas, de grandes usinas eólicas. Ou seja, a construção de indústrias de base, de forças de base para permitir geração de emprego, geração de riqueza e assim permitir o crescimento do país. Além disso, tinha também um programa pré-sal, que era a ideia porque encontrar petróleo em camadas profundas do litoral brasileiro e explorar esse petróleo. E aí houve um investimento muito grande na produção de tecnologia para que o Brasil fosse capaz de desenvolver, de explorar esse petróleo que estava em camadas profundas dentro do oceano. E o Brasil foi o primeiro país a desenvolver essa tecnologia e a exportar essa tecnologia, a vender essa tecnologia para outros países. Em 2008, ele lança também uma campanha em 2007, 2008, uma campanha de valorização do ensino técnico para formação de técnicos dentro do Brasil para poder ter uma mão de obra qualificada para essas empresas que queriam se instalar dentro do Brasil ou que estavam em desenvolvimento dentro do Brasil. E é nesse sentido que são criados os vários IFETs e CEFETs, com o objetivo de formação de uma mão de obra técnica qualificada para essas empresas que estavam em emergência. E aí a popularização do ensino técnico e do ensino federal, no sentido de se pensar numa valorização de um ensino, mas um ensino que fosse técnico, um ensino que valorizasse esse profissional dentro do Brasil. E aí, em 2008, várias instituições, alguns colégios de aplicação, alguns colégios técnicos, vão se tornar institutos federais e vão compor a rede federal de ensino técnico do Brasil como um todo. Em 2008, o mundo todo acaba sendo abalado por uma crise econômica que começa no mercado imobiliário dos Estados Unidos e se expande para o mundo como um todo. E o Brasil acaba passando ileso por essa crise, por uma política do governo que foi uma política de incentivo ao consumo, que visou principalmente abaixar impostos e o IPI de produtos, primeiro de carros, depois de produtos da linha branca, geladeira, fogão, produtos industrializados. E isso levou a um barateamento do preço de alguns produtos e o aumento do consumo desses produtos. Essa política de abaixar impostos e reduzir impostos, ela veio acompanhada de uma política de facilitação, de ampliação do crédito para ampliar o consumo. Então o Brasil consegue passar ileso pela crise de 2008, consegue passar inclusive crescendo, enquanto o mundo todo estava em crise. Em função dessa prosperidade econômica que marca o governo do Lula, ele consegue fazer a sua sucessora no governo, ele consegue fazer com que a sua ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, então um pouco conhecida no cenário público, no cenário político brasileiro, fosse eleita presidente da República. Então a Dilma Rousseff entra na presidência, diferente do Lula, ela não tem o mesmo traquejo político, ela não tinha a mesma possibilidade de diálogo, então era uma pessoa mais dura, que veio do mundo empresarial e que assume essa função de presidente da República. É significativo, porque é a primeira mulher a assumir a presidência
presidência da República dentro do Brasil e tenta dar continuidade ao processo econômico, ao processo de estabilidade econômica vindo que o Lula trouxe. Mas desde o início começa a sofrer com uma oposição muito forte, uma posição política muito forte dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado. Então não consegue aprovar medidas que ela considerava sendo fundamentais. E não só isso, o Brasil começa a ser, desde 2010, ele começa a sofrer com um desgaste econômico, porque aquela política de consumo desenfreado, de circulação de muito dinheiro, acaba gerando o aumento da inflação, a volta do aumento da inflação. A crise econômica internacional começa a chegar dentro do Brasil, então as dificuldades econômicas começam a crescer, surgem muitos escândalos de corrupção, as obras do PAC, as obras promovidas pelo governo, começa a se perceber que houve muitos desvios, obras que não ficaram prontas. Então, escândalos de corrupção surgem no governo, muitos ministros vão pedindo demissão, vão pedindo para sair do governo, funcionários do governo também pedem para deixar esse governo. Então, é um governo que desde o início começa muito tumultuado. Mas mesmo assim ela consegue manter nos 2-3 primeiros anos aqueles índices de crescimento até 2013, quando começa a Copa das Confederações, quando o Brasil começa a perceber que os estádios estavam gastando muito, que obras públicas gastavam muito, havia muita corrupção, e os brasileiros começam a cobrar que você tinha estádio, tinha obra pública, mas você não tinha saúde, você não tinha educação. Então começa um processo de desconstrução desse governo, que ele é um processo midiático, ele é um processo público, ele é um processo também da oposição. O governo da Dilma é marcado também pela instauração da Comissão da Verdade, em 2002, que visava principalmente investigar os crimes cometidos na ditadura e reconhecer direitos daquelas pessoas que tinham sido torturadas ao longo da ditadura militar. E é um governo também marcado por políticas afirmativas, que dá sequência a uma ideia que vem desde o governo do Lula, que começa lá em 2003 com a obrigatoriedade, com a lei 2.100 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, de 2003, que obriga as escolas públicas e privadas a ensinar história e cultura afro-brasileira e africana. É uma lei que, de certa forma, visava corrigir erros de discriminação e de desigualdade, principalmente relacionado à ideia étnico-racial. Então, há um esforço para ouvir as vozes que, desde a década de 1980, gritavam dentro do Brasil a partir do movimento negro e tal, de tentar romper com o racismo estrutural, de tentar romper com discriminações existentes dentro do Brasil, com desigualdades étnico-raciais existentes dentro do Brasil. Então, desde o governo Lula, isso foi muito latente na sociedade e foi uma política que começa com essa ideia de obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, passa pela instituição das cotas étnico-raciais, que começam de maneira muito tímida no Brasil em 2004. A primeira universidade a aderir aos sistemas de cotas é a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, que reserva 20% das vagas a pessoas que se declaravam pardas e pretas dentro do Brasil, isso em 2004. E depois várias outras universidades vão aderindo à lei de cotas, e aí a gente vai ter cotas para negros, cotas para índios. Isso não só, essas cotas começam a ser pensadas não só no âmbito do ensino superior, porque a maior parte das pessoas de origem social, humilde, pobres e negras, elas não adentravam as universidades, então era preciso era preciso democratizar o acesso ao ensino superior dentro do Brasil. Então, nesse sentido, é que se toma a lei das cotas, e depois essa lei das cotas vem no Estatuto da Igualdade Racial, assinado em 2014. As cotas não são ad infinitamente, a ideia é que elas durem durante um determinado tempo para corrigir um erro que ele é histórico, e a partir daquele momento que essa correção estivesse
feita, que a gente não tivesse a necessidade mais das cotas. Mas a questão de combater as desigualdades não vem só no ponto de vista étnico-racial, a gente tem também a questão de combater as desigualdades de gênero, pensando aqui a questão da mulher na sociedade, de como que essa mulher é vista na sociedade. Isso foi uma discussão que se torna muito latente no início dos anos 2000 e resulta em 2006 na criação da Lei Maria da Penha, que foi que é uma das leis hoje, uma das melhores leis para pensar a questão da violência contra a mulher. E não só isso, mas começa-se a questionar a ideia da mulher no mercado de trabalho, da mulher que recebe menos exercendo a mesma função, da participação da mulher em determinada na política, da participação da mulher na sociedade. Então começa-se a determinar que os partidos eles tinham que ter determinada quantidade de mulheres fazendo parte deles e se candidatando a determinados cargos para se ter essa representatividade. Então essas discussões elas se tornam muito latentes nessas duas primeiras décadas dos anos 2000. E outro ponto que marca também esses governos de esquerda do início dos anos 2000 dentro do Brasil é uma preocupação em fazer cumprir aquilo que estava na Constituição de 88, que é a demarcação das terras indígenas e quilombolas dentro do Brasil. E aqui a gente poderia ficar 50, 60, 80, 90, 100, 120, 150 minutos discutindo a respeito dessa questão, mas a gente não tem tempo para isso. Já até passamos do tempo mínimo, mas eu quero terminar isso aqui, para não dizer que não falei das flores. Em 2013, as manifestações contra o governo e questionando principalmente os investimentos em grandes obras e a ausência de oferta de serviços como educação e saúde, surgem os movimentos de junho de 2013, que a princípio eram movimentos que tinham várias bandeiras e não tinham uma bandeira única. Esse movimento ele começa no Rio de Janeiro, com o movimento contra o aumento das passagens no Rio de Janeiro e acaba tomando várias, em decorrência de uma violência policial muito grande, de um embate da polícia muito grande para com os manifestantes no Rio, esse movimento ele acaba ganhando volume nacional. E semanalmente a gente vinha milhares de pessoas indo para as ruas, fazendo passeatas, reivindicando melhores condições de acesso a serviços públicos, principalmente a saúde e a educação. E cria-se uma versão em 2013 nesses movimentos, a figura do político, a ideia de que todo político era corrupto e de que era necessário então a sociedade brasileira pensar em outsiders, em pessoas que não eram políticos, em pessoas que vinham de outro ramo e que poderiam trazer uma solução para a sociedade brasileira. E aí a grande frase, o gigante acordou, vem no sentido de desenvolver também um sentimento de nacionalidade, de pertencimento à nação. Essas manifestações elas ganham volume, elas crescem dentro do Brasil e marcam o ano de 2013 e marcam também um debate eleitoral em 2014 que polarizou PT e PSDB. De um lado do PT estava a figura de Dilma Rousseff e do outro lado a figura do Aécio Neves, que se candidata pelo PSDB. Dilma Rousseff negando que o Brasil vivia uma crise econômica naquele momento, Dilma Rousseff tendo que lidar com todas essas pressões que vinham da sociedade, que eram contrárias a essa figura desse político, que tentavam desconstruir a política, a imagem desses políticos dentro do Brasil, denunciavam casos de corrupção, diziam que o governo era corrupto. Então foi uma eleição muito tensa e uma eleição de muita polarização em 2014, ou você era de esquerda ou você era ligado à direita, não tinha meio termo, não havia diálogo. E a Dilma acaba sendo eleita presidente da República novamente, mas desde o momento em que ela é eleita, começa uma movimentação da oposição para poder barrar toda e qualquer medida que ela tentasse tomar dentro do Congresso. Primeiro denuncia-se, contestando a eleição, desvalorizando o sistema eleitoral, dizendo que houve fraude, dizendo que o Brasil foi enganado pelo discurso da Dilma. Várias ações foram impetradas no Supremo e na Justiça
por parte do candidato que foi derrotado nas eleições em 2014, e a Dilma consegue se manter, mas não consegue aprovar medidas importantes, reformas políticas, reformas sociais, reformas econômicas que eram necessárias. Até que em 2016, final de 2015, é aceito um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff pelo então presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, aceita o pedido de impeachment, dizendo que, baseado no princípio da ideia das pedaladas fiscais, da ideia de que a Dilma usou dinheiro de banco público para poder cobrir despesas, ou seja, o banco pagou por uma determinada quantia, se não me engano, para pagar inclusive essas políticas sociais, e a Dilma só depositou para esse banco dias depois, algo que todos os governos já faziam, mas que naquele momento foi utilizado como argumento para dizer que ela estava cometendo um crime de responsabilidade fiscal e, portanto, deveria ser afastada da política brasileira. A gente viu cenas de discussão, de debate, de debate em torno do impeachment, alguns grupos falando que era golpe, outros falando que não, que ela tinha cometido de fato crime. O fato é que em agosto de 2016, a Dilma acabou sendo impeachmentada e tendo de deixar, de fato, a presidência da República, e quem assumiu foi o vice-presidente da República, que reclamava de que era um vice figurativo, de que não participava, que foi a figura do Michel Temer, ligado ao MDB. Michel Temer foi responsável, então, por levar adiante algumas reformas dentro do Brasil. Esperava-se que ele faria uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa e uma reforma trabalhista. Mas o governo dele atuou principalmente na questão da reforma trabalhista, na flexibilização da legislação trabalhista dentro do Brasil, e ficou marcado por isso, pela reforma trabalhista e tal. Então ele levou o governo. Nos últimos anos do seu governo foi denunciado, sofreu várias pressões e denúncias a respeito de corrupção, mas conseguiu terminar as eleições de 2018. Que foram outras eleições muito conturbadas, ainda muito marcadas por essa discussão no cenário político nacional em torno da corrupção, da exigência de uma moralização do serviço público, de uma moralização da sociedade brasileira, e o retorno aí de se querer um outsider, uma pessoa diferente que representasse esse discurso de moralização, não só da política, mas de moralização da sociedade como um todo. A ideia de se pensar em um novo político. E é aí que surge a figura do atual presidente da República, Michel Temer, que vence as eleições com cerca de uma votação não tão assim, uma votação da sociedade brasileira, mas uma sociedade que em parte não via nos candidatos aquilo que ela queria. Então a gente tem um índice de abstenção eleitoral de pessoas que anulam, de pessoas que não participam da eleição muito alto, cerca de 30% da sociedade brasileira, e os outros 70% é que decidem. Então você tem uma oposição muito grande entre PT, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro acaba sendo eleito com esse discurso de moralização, de ser um novo político, de lutar por uma nova política dentro do Brasil, de não participar de conchavos, de não participar de acordos, de fazer um governo mais técnico. Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque isso é algo que vocês vivenciam, é algo que vocês conhecem. E essa é a nossa história política mais recente, resumida em 1 hora, tá bom? Agradeço a atenção de vocês nesses últimos videozinhos e espero que eles tenham servido para que vocês tenham acesso a alguma discussão, algum debate. Qualquer coisa é só me procurar para a gente debater, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo encontro.